Olá! Está entrando no ar mais um programa do canal Simples Assim. E como foi falado no nosso último programa, estamos trabalhando, estudando sobre a delinquência juvenil, esse tema tão atual e tão necessário para a nossa reflexão. Estou aqui novamente com a presença da doutora Marian, que vai trocar aqui figurinhas conosco, né? Eu, Denilde, todo o público que está nos ajudando aí, que eu sei que tem pessoas que participam, enviam perguntas, né, no nosso WhatsApp, no nosso e-mail. E estamos aqui para dizer a você que este canal trabalha temas que é simples assim de falar, de resolver e de interagir e de intervir. Doutora Marian, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Estamos falando de delinquência juvenil, doutora, né? A doutora que também trabalha com a infância, sabe de todos os pormenores do dia a dia do que é a infância e o que é a delinquência juvenil na área que a doutora atua. Dentro da área da neurologia, a gente coloca esse transtorno dentro do transtorno opositor desafiador, que, na verdade, ele é um fator de risco para o transtorno de personalidade antissocial. Então, é uma questão exclusivamente emocional, mas ela vem associada a outros cofatores. Então, são crianças que têm uma tendência a serem mais ansiosas, possivelmente TDAH. Então, assim, pode vir casado com outras comorbidades. Mas, essencialmente, é um transtorno de personalidade e uma circunstância exclusivamente emocional. Certo. Doutora Marian, saiu o relatório das Organização das Nações Unidas falando sobre as doenças mentais, nas quais ele inclui os transtornos, né? E a delinquência juvenil, eu sempre digo aos pais que ela vai dando sinais, ela não acontece da noite para o dia. Foram aqueles sinais que não foram bem ouvidos, observados, né? Então, aquela criança que às vezes tem aquele hábito repetido e consistente de mentir, de manipular, de dominar uma situação. Que idade, a nível da neurologia, nós já sabemos a nível da pedagogia, né, qual seria a idade ideal, mas a nível da neurologia para uma intervenção sistêmica? O ideal é que a intervenção ela seja o mais precoce possível. O que acontece na prática é que às vezes os pais demoram para perceber. Então, uma idade média, né, estimada, em que a gente começa a perceber que os sinais são compatíveis e consistentes, é em torno de 4 anos de idade. É claro que existem crianças que podem manifestar antes disso. Mas com 4 anos, a criança ela já está com a fala desenvolvida, ela já pode mostrar sinais de desobediência, sinais de deboche, sinais de ultrapassar os limites em todas as circunstâncias, tendência ao comportamento de risco. Então, assim, eu sempre gosto de exemplificar, porque às vezes a informação não vem na consulta, mas quando você cita, o pai e a mãe afirma. São aquelas crianças que em casa nunca foram ensinadas a mexer com faca ou fogo e tem esse ímpeto, gosta espontaneamente, não pode ver um isqueiro, quer mexer, tá sempre na cozinha, não tem noção do risco, pendura em janela. A mãe explica várias vezes: olha, não atravessa a rua sem olhar, né? Tem que pegar na mão de um adulto, não pula na piscina sem. Né, que você não conhece a profundidade, rio é a mesma coisa, perigo da correnteza, e a criança vai lá e mesmo assim ela faz. Às vezes até num tom de provocação, às vezes entendeu que não pode, sabe quais são os riscos e mesmo assim tem o prazer da desobediência. São alguns sinais que são importantes. Certo. E é importante, né, doutora, ressaltar que a delinquência tem aquele momento transitório, como foi comentado no último programa, que às vezes o ambiente favorece uma certa liberdade exagerada, né? E quando o pai tenta trazer para um limite, ele já não consegue mais. Mas tem sim aquela família que já delimita, já mostra o território e a criança tenta ultrapassar os limites. Essa delinquência, com certeza, ela vai ser transitória, porque ele vai perceber depois daquela teimosia, daquela inflexibilidade, que ali naquele ambiente tem um certo limite. Como fica a questão do limite para a doutora em relação à neurologia? Os pais estão faltando com limite, doutora? A gente vive, né, atualmente, né, a situação contemporânea da sociedade, ela é um pouco diferente do que nossos pais viveram e até a criação com a qual nós, fomos criados. Sim, a resposta é sim.
E foi muito bem dito por você. Existem degraus de gravidade a níveis de piora, e quanto antes for identificado e a intervenção instituída, melhor vai ser a evolução dessa criança, né. Nem sempre cura vai ser possível, mas se é possível instituir intervenção, acompanhamento de psicólogo e limites o quanto antes, melhor será o comportamento e a evolução na adolescência e na vida adulta. E sim, a gente tem observado que hoje existe uma tendência a que os pais sejam mais complacentes em relação ao comportamento transgressor. A gente vê que as crianças elas estão bastante reticentes em relação às suas preferências e, sobretudo, de rotina, e isso é uma coisa perigosa, né? Porque na verdade criança não só gosta, mas necessita de uma rotina. É hora para dormir, hora para acordar, hora para fazer suas obrigações e entender que tudo na vida é direitos e deveres e que existe essa relação de troca. Para que ela obtenha os seus, né, o bônus, ela precisa estar com os direitos em dia, né, os deveres, para que ela tenha o bônus dos direitos, ela precisa estar com os seus deveres em dia. Certo, eu brinco muito com as crianças, eu digo que antes da diversão tem a obrigação, né? E temos também que estar muito atentos, todas as pessoas que estão no entorno, né, dessa criança, tem até aquela frase africana muito linda que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Eh, Houve um período da história que passaram a tratar a criança como príncipes e princesas. E essa criança, internamente, muitas das vezes internalizou e passou a dar ordens dentro de casa. E aí eu pergunto: a delinquência juvenil é um fator social ou moral? Moral. Moral, porque a gente vê que está em todos os níveis da sociedade, né, não necessariamente às vezes a gente tem uma falsa sensação de que nas camadas mais marginalizadas a frequência é maior, mas é porque eles têm menos acesso à informação. Mas, por exemplo, não exclui o fato de que nas camadas de sociedade que são um pouco mais abastadas, em que as pessoas têm um nível, de acesso à informação maior, não exclui. A gente também tem perfil de delinquência juvenil, em pessoas que não que então não é mais do que uma questão social, moral. Certo. Então, pais, mães, nós precisamos, todos educadores, médicos e todos que trabalham com a criança, de forma direta ou indiretamente, estar atento aos sinais. E aí eu pergunto agora para a doutora: doutora, que caminhos percorrer no trabalho para combater e tratar a delinquência? Eu penso que o mais importante é falar sobre o assunto, algo que a gente já está fazendo, trazendo informação para as pessoas, para que elas tenham acesso a entender a importância dos limites e saber que isso existe, que o transtorno opositor desafiador, ele na verdade ele é um fator de risco para um transtorno de personalidade antissocial, e que quanto antes for identificado e tratado, melhor vai ser essa evolução, para que a gente evite de ter um adolescente delinquente ou um adulto com comportamento transgressor que vai gerar repercussões para a sociedade, para a família e para si mesmo. E fica aí alerta, né? Eu toco nesse assunto com uma certa consternação por me deparar, como foi dito no programa anterior, com situações como a do cachorro-orelha, né? Que do que está sensibilizando uma sociedade, mas que está acontecendo todos os dias essa delinquência, né? Essas pequenas infrações do dia a dia que alcança, às vezes, uma babá que cuida de uma criança e essa criança manipula, que alcança muitas das vezes o porteiro do prédio, onde uma criança também, um adolescente faz um tratamento indecoroso para com ele, os pais não corrigem, né? Então fica aqui o nosso alerta a todos os pais, educadores. Falar de educação é simples, mas quando a gente toma posturas de realmente mudar e de redimensionar o olhar para a criança e buscar tratamento e buscar ajuda. Fica aqui o nosso abraço, sabendo que falar de educação é simples assim. Muito obrigada.